Olá, eu sou o Reinaldo e nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como configurar um servidor de DHCP utilizando o Linux Debian 10. Vamos lá? Primeiro passo, logarmos como superusuário. Lembrando que esta máquina virtual foi atualizada previamente com os comandos apt-update e apt-upgrade. É aconselhável que você faça essa atualização sempre antes de iniciar suas tarefas, utilizando o repositório que nós indicamos. Vamos começar instalando o servidor de DHCP. Para isso, vamos usar o comando apt install e o nome do pacote isc DHCP server. Ele encontrou o pacote, está perguntando se nós desejamos instalá-lo, dá uma série de informações para nós. E nós vamos responder sim. Instalado o pacote, você observa essas mensagens em vermelho, mas elas são consequência do fato do servidor ainda não estar ativo. O servidor de DHCP ainda não está ativo, uma vez que ele requer algumas configurações. Próximo passo, vamos renomear o arquivo de configurações do DHCP, que está em /etc /DHCP e se chama dhcpd.conf. Você já viu essa operação anteriormente. Vamos renomeá-lo para .old. Uma vez renomeado, eu posso eliminar o arquivo dhcpd.conf original. Vou usar o rm /etc /dhcp dhcpd.conf. rm é o comando remove. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar um arquivo novinho, em branco, chamado dhcpd.conf. Pronto, ele está limpo, pronto para que nós possamos editá-lo. Vamos começar a edição desse arquivo acrescentando uma linha relacionada com o DNS. Nós não vamos utilizar esse recurso ainda de DNS style, por isso é que ele será configurado como known de DNS update style known. Próximo passo, vamos configurar nosso servidor como autoritativo, ou seja, mesmo que haja um outro servidor de DHCP na rede, ele não pode ser autoritativo. Você deve ter um servidor autoritativo. Se houver um outro, ou ele deve ser desabilitado, ou não deve ser autoritativo. Vamos também criar uma linha de comando para que nós possamos obter os logs, os arquivos de log, com o comando log facility local set. Passo seguinte, vamos começar a configurar o escopo de rede. O que é um escopo de rede? O escopo de rede nada mais é do que as configurações do endereço de rede
e do intervalo de IPs que será oferecido às máquinas clientes naquela rede. Então, nós usamos o comando subnet e vamos escolher a rede 172.16.0.0 com o comando netmask, ou seja, a máscara de rede 255.255.255.0. Posso mudar essas informações? Posso mudar essas informações à vontade dentro dos recursos permitidos pelo IPv4 pela divisão de redes e sub-redes. Fica ao critério do administrador de redes estabelecer esse range de IPs. Então, falando em range, nós vamos especificar agora com o comando range qual é o intervalo de redes que nós vamos oferecer para alugar. Falando em range, vamos usar o comando range para configurar o intervalo de endereços que nós vamos alugar para a nossa rede. Por padrão, eu costumo deixar os 9 primeiros IPs, de 1 até 9, disponível para os servidores de rede, uma vez que servidores de rede não podem ter endereços IP alocados dinamicamente. Eles precisam ter um endereço de IP fixo para que eles possam ser localizados, possam ser uma referência para a prestação dos serviços de cada um deles. Então, eu vou utilizar o range 172.16.0 de 10 até 172.16.0 50. Então, eu estou imaginando que eu tenho aqui endereços de 0.10 a 0.50 para oferecer para os meus clientes de rede. E se eu desejar aumentar esse range? Perfeitamente possível, isso pode ser feito a qualquer momento. Posso diminuir, posso aumentar em função do número de computadores ou de dispositivos que eu tenho na minha rede interna. Agora eu vou configurar a máscara de subrede desse range de IPs com o comando option subnet mask. Nós já dissemos que vamos utilizar o 255.255.255.0, né, que equivale a um /24 na nomenclatura CIDR. Então, eu estou utilizando aqui um /24 que me permitiria ter até 254 dispositivos alocados nessa subrede. Próximo passo, comando option, e vou informar o endereço de broadcast dessa rede. O broadcast dessa rede, ele é o 172.16.0.255, uma vez que é uma rede /24. Vou também configurar o tempo necessário para que o servidor DHCP verifique se essa máquina está ativa. É o default lease time. Vou configurar como 86.400 segundos. Se você dividir por 60, terá o número de minutos. E você vai chegar à conclusão no final dos cálculos que nós estamos falando de 24 horas. Então, cada 24 horas ele verifica se essa máquina está ativa. Depois, próximo passo, vamos configurar o Max Lease Time. Max Lease Time indica o maior período que o servidor aceita para que esse mesmo endereço IP
seja alocado para a mesma máquina. Nós vamos configurar com 604.800 segundos. Fazendo os mesmos cálculos do Default Lead Time, você vai chegar à conclusão que refere-se a uma semana, 7 dias. Então, ele pode deixar esse endereço IP com essa máquina por até 7 dias. Seria esse o conceito básico. Posso fechar a chave e o nosso script está pronto. Podemos salvar este arquivo e, para verificarmos se esse arquivo está configurado corretamente, eu uso o comando dhcpd -t, espaço -t. Ele informa que o DHCP está na versão 4.4.1, nos dá algumas configurações, informando onde está o arquivo de configuração, dhcpd.conf, onde está o banco de dados, né, o dhcpd.lises, e informa onde nós vamos encontrar o PID do processo do DHCP. Está em var/var/run/dhcpd.pid. Não foi informado nenhum erro, portanto a sintaxe do arquivo está correta. Antes de continuar com a configuração do DHCP, vamos verificar qual é a identificação, o nome da interface de rede desta máquina virtual. Para isso, vamos usar o comando IP addr show. Isso significa mostrar o endereço IP desta máquina. Observem com atenção que ele mostra a interface de loopback com o endereço 127.0.0.1/8 e mostra também a interface ENP0S3. Essa é a nossa interface de rede nesta máquina virtual. O endereço dela, né, o INET, é 10.0.2.15/24. O broadcast dela, que é o BRD, aliás, o INET ali indica IPv4, tá? O BRD, que é o broadcast, é 10.0.2.255, já que é uma rede /24. Então, está informando que o escopo dinâmico global, né, que ele está recebendo isso por DHCP, dessa interface, né, que é a ENP0S3. Observe com atenção que ele está recebendo esse IP dinâmico da onde? Da onde a máquina virtual recebe esse IP dinâmico nesse momento? Está recebendo esse IP dinâmico da máquina física, da máquina hospedeira. Perfeito? Atente para esse fato. Vamos agora vamos continuar a nossa configuração por meio do arquivo /etc /default /isc dhcp server. Nós vamos informar aquela identificação da placa de redes em IPv4. ENP0S3. Nós só precisamos fazer isso nesse arquivo. Nós não vamos instalar um servidor de DHCP v6 para IPv6. Então, nós vamos preencher essa interface apenas para IPv4. Vou salvar esse arquivo e vou sair. Agora nós vamos continuar a nossa tarefa configurando nossa interface de rede com IP fixo. Por quê? Basicamente porque todo servidor necessita de um IP fixo. O IP de um servidor, qualquer que seja ele, não pode ser alterado a todo momento, uma vez que as máquinas
clientes na rede vão procurar esse endereço como referência para a prestação do serviço de cada um deles. No nosso caso aqui, o servidor DHCP é utilizado para fornecer automaticamente endereços de IPv4 para todos os dispositivos que estiverem na nossa rede interna. Vamos configurar então o arquivo. Que está em /etc network interfaces. O arquivo se chama interfaces. Vamos lá, observe aqui que você tem a configuração da interface de loopback e aqui abaixo você tem a configuração da interface de rede que nós vamos utilizar. O Hello Hot Plug informa que essa interface de rede é carregada automaticamente quando você liga esse servidor de redes. E o comando iface, ele permite que nós determinemos se essa interface de rede vai receber um IP automaticamente, dinamicamente, por meio de um servidor de DHCP ou por meio de um endereço fixo. Esse computador será um servidor DHCP, então não faz sentido ele ficar recebendo endereços de um outro servidor DHCP. Essa linha então pode ser comentada. E nós precisamos agora configurar um endereço de IP fixo para essa interface. A sintaxe é a mesma. Só que ao invés de DHCP, eu vou colocar a expressão static. Então, isso indica que essa interface de rede receberá um IP fixo, que nós vamos configurar agora. Vamos informar o endereço 172.16.0.2. Eu vou deixar essa máquina como sendo o ponto 2. Vamos informar qual é a rede, o endereço de rede, 172.16.0.0. Vamos informar a máscara de rede, que é 255.255.255.0, o equivalente a um /24. E vamos informar o endereço de broadcast, 172.16.0.255. Nesse momento, essa interface de rede está configurada. Vamos salvar esse arquivo. Vamos verificar agora o endereço IP. Vejamos se ele já foi alterado. Observe que não. Ele continua com o 10.0.2.15, que é o IP capturado automaticamente da máquina física. O que nós devemos fazer então? Nós fizemos a configuração do arquivo, mas ele ainda não foi carregado novamente. Vamos fazer isso agora. Vamos dar o comando ifdown. E o nome da interface. Vamos derrubar a interface, na gíria que nós usamos. Comando ifdown. E o nome da interface. E vamos reativar, vamos subir, também na gíria, essa interface novamente.
Vamos verificar agora se o endereço foi alterado. Observe que o endereço INET já foi alterado. 172.16.02/24, broadcast 172.16.0255, e foram as configurações que nós determinamos naquele arquivo texto na interface ENP0S3. Agora, nós precisamos saber do status do nosso servidor de HCP, porque ele ainda não foi ativado. Então vamos lá, vamos usar o comando system ctl status isc dhcp server. Nosso servidor continua inativo. Ctrl C, subimos a linha e ao invés de status, nós vamos substituir por start, ou seja, vamos startar, vamos subir, né, na gíria que nós usamos, um servidor de HCP. Vamos verificar novamente com o comando systemctl status qual é a situação do servidor de HCP agora. Perfeito. Veja que as mensagens em vermelho sumiram, todas sumiram. Nós temos apenas uma mensagem em verde chamando a atenção, dizendo que o nosso servidor está ativo, está rodando, running, active running. E vem uma série de outras informações nesse arquivo. Então, o nosso servidor está funcionando nesse momento. Nós alcançamos o nosso objetivo. Agora, nós vamos realizar algumas configurações no VirtualBox e depois vamos continuar realizando os testes nas máquinas clientes, uma Windows e outra Linux, para verificarmos a configuração do DHCP. Bem, agora nós vamos realizar algumas configurações do VirtualBox antes de continuarmos com as configurações e os testes do nosso servidor DHCP. Primeiramente, nós temos o servidor DHCP desligado e a máquina virtual do Windows 7 também desligada. Vamos primeiramente no servidor DHCP, pois vamos em configurações. Configurações, sistema. Essa configuração não é obrigatória, mas é apenas para você tomar conhecimento dela. Vou tirar a seleção do disquete, disco óptico e boot pela rede. Vou selecionar disco rígido e colocá-la como primeira opção. Dessa forma, assim como uma máquina física, a máquina virtual procurará o sistema operacional diretamente no disco rígido. Depois eu vou em rede e retiro a configuração conectado a NAT. Eu vou colocar conectado à rede interna. Dou OK. Agora vou até a máquina cliente, Windows 7, configurações, sistema e disco rígido como primeira opção de boot. Depois eu vou em rede, da mesma forma, altero NAT para rede interna. Com o NAT, nós continuaríamos, essas máquinas continuariam a receber endereço IP automaticamente da máquina física. Nesse momento, nós estamos criando uma rede interna com IP 172.16.0.0/24. Configurada a máquina cliente Windows 7, nós vamos aqui para a máquina que vamos usar como cliente, a máquina com Windows 8. Mesmo procedimento. Vamos alterar o NAT para rede interna. Dessa forma, nenhuma dessas três máquinas, nem a Debian 8 base,
nem o Debian 10 DHCP, nem o Windows 7 receberão o IP da máquina física. Vamos agora voltar para as nossas máquinas virtuais. Dando continuidade à instalação e configuração de um servidor DHCP, nós vamos agora, após reiniciar o nosso servidor, verificar suas configurações. Utilizando o comando systemctl status isc dhcp server. Perfeito. Nosso servidor está ativo, está rodando. Ctrl C. Nós vamos agora, feito isso, vamos verificar o status dos serviços de rede do nosso servidor. Comando systemctl status networking. Todos os serviços de rede estão ok. Todas as interfaces de rede foram inicializadas, no caso uma, estão todos ativos. Nós vamos agora verificar o arquivo de log do nosso servidor DHCP. Vamos usar o comando cat /var /lib /dhcp /dhcpd lises. Aqui você observa que ele alugou dois IPs, ou alocou dois IPs, 172.16.0.12 para a máquina Debian base. Veja a última linha de configuração, o cliente hostname. Observe também que ele alocou o IP 172.16.0.11, cliente hostname aluno PC. Ou seja, ele registra todas as alocações de IP para as máquinas na nossa rede local. Agora, nós podemos verificar as máquinas cliente. A primeira tarefa é verificar o endereço IP dessa máquina cliente. Comando ip-addr show. Observe que ele está recebendo o IP 172.16.0.12/24. Ou seja, está recebendo o IP corretamente do nosso servidor DHCP. Apenas por curiosidade, vamos verificar a configuração da nossa interface de rede. Se você analisar, nós estamos com essa interface configurada para receber o endereço IPv4 automaticamente do servidor DHCP que instalamos. Podemos sair. E agora vamos realizar um teste similar no nosso cliente Windows. Primeiramente, vamos verificar a configuração de rede da interface. Ela está configurada para receber um endereço IP automaticamente. E utilizando o command line, comando cmd em executar, nós vamos digitar ipconfig. Aí está. Nosso cliente Windows também recebeu o endereço IP do nosso servidor DHCP dentro do range 172.16.0.11 até 172.16.0.50. Vamos
dar um ping da máquina Windows para o nosso servidor DHCP. Perfeito. Vamos dar um ping também para o outro cliente, que é o 012. As máquinas estão se conectando perfeitamente. Dessa forma, nós concluímos esta videoaula. Espero que ela tenha sido útil para você e nós o aguardamos em uma próxima oportunidade. Até mais!